Você sabia que seu coração não depende totalmente do sistema nervoso para gerar suas contrações? Ele possui um sistema próprio que gera impulso elétrico para que haja contração do miocárdio. O nó sinoatrial ou nó sinusal é o botão de start. Nele é gerado um impulso que contrai simultaneamente os dois átrios, fazendo com que o sangue passe para os ventrículos. Mostra a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco do coração. Por isso, também é chamado de marca-passo. Em uma cirurgia, o marca-passo pode ser substituído por um artificial, assim como mostra na figura a seguir. O nó atrioventricular está localizado na parte inferior do átrio direito. Nele, gera um pequeno atraso vindo dos estímulos do nó sinoatrial, fazendo com que os ventrículos contraem depois dos átrios e não simultaneamente. O estímulo ele se espalha pelas células do miocárdio dos átrios, graças a uma junção chamada junção do tipo gap. Essas junções, as células do miocárdio dos átrios se contraem todas simultaneamente. O estímulo gerado passa pelo nó ventricular até chegar aos ventrículos. Até chegar ao feixe de His, uma estrutura formada por células especializadas que descem pelo capto intraventricular, se dividindo em dois ramos. Um vai para o ventrículo direito e o outro para o esquerdo. O coração sofre, sim, influência desses sistemas, através do sistema nervoso simpático e do nervo vago. Com a influência do sistema nervoso, ocorre o aumento ou diminuição da frequência cardíaca. O coração possui uma sinapse elétrica e elas são sincronizadas, ou seja, elas fazem com que os tecidos se atuam como um todo. O sistema nervoso do corpo humano é dividido em central, representado pela cor vermelha, e o periférico, representado pela cor azul. O central é responsável por processar as informações recebidas pelo periférico. E para processar essas informações recebidas, o sistema nervoso central conta com cerca de 86 bilhões de neurônios. Esse número pode variar diariamente porque alguns neurônios morrem. Esses neurônios são responsáveis por levar os impulsos nervosos que recebem pelo corpo celular e levam por todo o axônio até um próximo neurônio, ou até a sinapse. Para isso, os impulsos nervosos devem ser rápidos, para uma melhor reação do corpo, além da proteção deste, como quando se coloca a mão no ferro de passar quente, é uma resposta rápida para a pessoa não se queimar. Portanto, em um sistema saudável, verifica-se que a velocidade de um neurônio pode atingir até 700 km por hora, o que seria mais lento que a velocidade máxima alcançada por um avião. Você sabe como funciona a sinapse do nosso sistema nervoso? Se não, eu vou te explicar um pouquinho. Bom, a sinapse é a região localizada entre os neurônios, onde agem os neurotransmissores, ou como muitos chamam de mediadores químicos, transmitindo impulso nervoso de um neurônio para outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. Ou seja, de uma forma bem popular, podemos relacionar a sinapse como uma ponte, que liga a zona de contato ativa de uma terminação nervosa com um neurônio, uma célula glandular ou uma célula muscular. Geralmente, a transmissão sináptica no sistema nervoso humano maduro é química. A membrana pré-sináptica e pós-sináptica são separadas por uma fenda de 20 a 50 nanômetros, ou seja, são muito pequenas. A membrana dendrítica associada à sinapse contém moléculas de proteínas projetadas especificamente para detectar receptores de neurotransmissores na fenda sináptica. Podemos dizer que nas sinapses, as informações programadas ao longo do axônio na forma de pulsos elétricos são convertidos em sinais químicos que passam através da fenda sináptica na extremidade do axônio. E na membrana pós-sináptica, esse sinal químico é convertido novamente em sinal elétrico, hein? Lembra daqueles impulsos nervosos que a Nicole falou?
Então, eles também podem ser chamados de sinais elétricos e são eles que permitem a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo, como se fossem interligados por uma grande rede ou teia. Esses impulsos percorrem toda a extensão do neurônio e vão do corpo celular até os axônios, mas não podem passar de um neurônio para outro. Ao chegar na terminação do axônio, o sinal elétrico é transmitido por meio de vesículas, com neurotransmissores que transmitem íons de uma célula a outra, alterando o potencial elétrico e gerando o potencial de ação. Mas como tudo isso se relaciona com o restante do nosso corpo? Bom, para entendermos isso, é preciso saber que além da sinapse química citada pela Nicole, existe também uma sinapse do tipo elétrica. Nesse tipo de sinapse, as células estão praticamente coladas e existe uma abertura, como um canal, que une as membranas. Esses canais são chamados de junções comunicantes ou junções gap. Nesse caso, o potencial de ação ocorre diretamente de uma membrana para outra, pois não é necessário o auxílio de mediadores químicos. Essa é a sinapse utilizada pelos músculos, inclusive pelo próprio coração em seus batimentos, utilizando a velocidade proporcionada pelas junções para fazer com que todas as fibras contraiam ao mesmo tempo de modo ritmado. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o evento de contração da musculatura cardíaca, que é responsável pelo desempenho da função de bomba do coração. Esse evento é dependente da despolarização das células musculares cardíacas. A ativação elétrica ordenada do coração se dá pela propagação em sequência de potências de ação despolarizantes através da estrutura anatômica desse órgão. O batimento cardíaco, como podemos ver na imagem, tem o início no nódo sinoatrial com potencial gerado de maneira espontânea. Esse potencial de ação se dissemina por todo o miocárdio atrial direito e chega no miocárdio atrial esquerdo, levando à contração do miocárdio atrial. Em seguida, essa onda de ativação converge para a única conexão existente entre o miocárdio atrial e o ventricular, que é o nódo atrioventricular, que nós podemos observar nessa imagem que está de roxo. Após passar pelo nódo atrioventricular, a onda de ativação atinge o feixe de His e passa por ele até chegar às fibras de Purkinje, que são arborizações do feixe de His no miocárdio ventricular. Todas essas estruturas citadas podem ser observadas nessa imagem. Desse modo, a onda de despolarização, ou seja, o impulso cardíaco, é distribuído a todo o miocárdio dos ventrículos direito e esquerdo, determinando assim a contração ventricular. Todo esse processo citado pode ser observado nessa imagem. Lembrando que o corpo necessita de uma série de condutores elétricos que permitem a propagação da corrente elétrica, que vão permitir que o ritmo cardíaco seja eficiente e que nós necessitamos de isolantes elétricos, já que eles permitem que a energia durante esse processo não se dissipe. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio, graças à movimentação de íons que fica na membrana plasmática. Quando um neurônio está em repouso e existe uma diferença de cargas entre o interior e o exterior da célula, essa diferença é produzida e mantida por sua maior parte por um transporte ativo, através de bombas sódio-potássio. As bombas levam o sódio para fora da célula e o potássio para dentro. O resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas é chamada de potencial de repouso da membrana. O impulso nervoso inicia quando o estímulo da membrana plasmática do neurônio causa a abertura dos canais de sódio, e os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de carga daquele local. Essa diferença chegar ao linear, permitindo a entrada de mais sódio na célula, causa a despolarização do local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização vai acontecendo ao longo da membrana, permitindo o potencial de ação. Mudanças vão ocorrendo para restaurar o potencial de repouso da membrana,
e os canais de sódio se fecham e os de potássio se abrem. Cada vez mais vai saindo potássio da membrana, polarizando ela novamente, de forma que o interior fique negativo e o exterior positivo.